Se você sente muito sono na hora de estudar, isso pode sim indicar que a tua aula é muito chata, mas na maioria das vezes só indica que você tá com uma série de hábitos bem ruins. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a relação entre sono e aprendizado, e eu vou te dar algumas dicas para não sentir mais aquela vontade de hibernar enquanto você está estudando. Mas antes disso, se você tá a fim de receber dicas de estudo, dicas para Enem e vestibular, se inscreve nesse canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo e não esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que sempre dorme no meio da aula. Meu Deus, é essa pessoa. Dormir é muito importante para a vida no geral. Não é à toa que, teoricamente, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. E isso porque é na hora do sono que muitas reações químicas importantíssimas para o bom funcionamento do teu organismo acontecem. Desde a produção de hormônios super importantes até a manutenção da memória e, consequentemente, do aprendizado, o sono é um hábito que não pode ser negligenciado. O problema é quando você decide dormir no meio da aula, no meio dos seus estudos. Aí é um problema. Esse teu sono em excesso na hora de estudar pode estar acontecendo por alguns fatores. O principal e o mais óbvio deles é que você não está tendo uma boa rotina de sono noturno. O nosso corpo segue um ciclo natural chamado de ciclo circadiano. Esse ciclo é principalmente regulado por um hormônio chamado melatonina, que é produzido pelo seu corpo. Sendo que quanto maior a quantidade de melatonina no seu corpo, mais sono você tem. E esse ciclo funciona da seguinte maneira: quando o dia nasce, tá claro, os seus olhos percebem a luminosidade, o seu corpo produz menos melatonina e por conta disso você fica ativo e você entra no seu período de vigília acordado. E quando a noite cai e começa a escurecer, o seu corpo entende que ele precisa desacelerar, produzir mais melatonina e aí você vai ter mais sono e vai dormir durante a noite. A questão é que hoje em dia a gente não vive mais em cavernas, a gente tem a luz elétrica, a luz dos aparelhos eletrônicos. Então fica difícil para o teu cérebro distinguir o que é a luz do sol, o que é a luz da tela do teu celular. Então muitos de vocês que têm o hábito de ficar assistindo televisão, ficar no celular durante a noite, ficar no computador, podem estar confundindo o cérebro de vocês. E aí realmente o sono não vem na hora que ele deveria vir, você não dorme durante a noite e de manhã você está morrendo de sono. E aí agora que eu te falei isso, você pode estar pensando que eu vou te falar, então estuda de madrugada, já que você não tem sono de madrugada, estuda de madrugada e deixa para dormir de manhã. O problema é que o sono não é importante só para os estudos, ele é importante para tudo. E para que o seu corpo faça as reações químicas e metabólicas que ele precisa fazer e da forma que ele precisa fazer, é muito importante que você durma de noite, de preferência no escuro e em silêncio. Então a primeira dica para você evitar o sono na hora dos estudos é que você adquira um hábito de dormir durante a noite. Então quando chegar ali perto da hora de dormir, vai dando uma desacelerada, deixa seu celular longe, sei lá, tenta ler um livro, isso ajuda muito. Mas se ainda assim você continua sentindo sono durante as aulas, é muito provável que o seu hábito noturno de sono não seja o problema. E aí a gente precisa entender alguns outros fatores. Às vezes você precisa estudar de tarde, depois do almoço, e pode ser que você seja uma pessoa que tem o hábito de fazer uma montanha no seu prato, uma montanha de comida. Inevitavelmente você vai ter muito sono depois de comer tudo isso, porque o seu corpo vai direcionar toda a energia para digerir esses alimentos. E ele vai te deixar sonolento e lerdo, porque ele precisa direcionar, como eu já falei, a energia para digerir esses alimentos todos que você consumiu. Então a segunda dica é que você ou não coma muito antes de estudar e faça uma alimentação mais leve, ou então se você tiver a fim de comer muito mesmo, come, mas deixa para estudar umas 2, 3 horas depois, porque aí o teu processo de digestão já vai ter sido iniciado e você já vai ter um pouco mais de energia. Agora, se nenhuma dessas coisas for o problema, existe uma outra situação. Sabe quando você tá, sei lá, sentado no sofá, a televisão tá baixa, tá silêncio, não tá muito calor, e aí você tá ali olhando pra televisão, aquela imagem monótona, e aí começa a te dar um pouco de sono. Pois é, se você ficar só parado na frente do computador assistindo a aula sem fazer nada, com a mão assim, é muito provável que vai te dar sono, porque você tá numa posição relaxada e você tá vendo uma coisa monótona. Então é muito importante que você tente ser um pouco mais ativo na hora dos seus estudos. Então a dica seria que você faça algumas anotações, que você coloque a cabeça para funcionar mesmo, sabe? Pega a aula, dá uma pausada, tenta raciocinar sobre o que você acabou de ouvir. Isso é super importante, isso é até uma dica para como assistir a aula direito, porque aí você vai conseguir assimilar muito mais conteúdo dessa forma. E basicamente é isso, eu espero que vocês tenham entendido esses fatores que levam a gente a ter muito sono na hora dos estudos, e que com isso vocês consigam ficar mais conscientes sobre o funcionamento do corpo de vocês e evitar esse sono excessivo nessas horas inoportunas. Mas é isso aí, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau.